Solicito às vereadoras e vereadores que procedam ao registro de presenças no terminal eletrônico e também no livro de presenças. Passemos agora ao espaço das pequenas comunicações, pelo tempo de 1 minuto por vereador inscrito, para a apresentação de votos de pesar, louvor ou congratulações. A palavra está à disposição das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Felipe Gremelmaier. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, fiz 3 votos de congratulações de caxienses que representaram o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Surdo, realizado em Canoas, e o treinador Paulo André Casarotto, o preparador físico Edneiton Resine e a fisioterapeuta Andressa Vieselli classificaram a seleção brasileira para a 25ª edição das Surdo-Olimpíadas, que acontecerá em Tóquio, no Japão, no ano de 2025. Então, representaram o Brasil, foram vice-campeões pan-americanos, sul-americanos, aliás, e representarão o Brasil no ano que vem em Tóquio, no Japão. Então, deixo aqui nossos votos ao treinador Paulo André Casarotto, preparador físico Edneiton Resine e a fisioterapeuta Andressa Vieselli, os 3 caxienses que representaram o Brasil do dia 9 ao dia 17 em Canoas, nos Jogos Pan-Americanos de Surdos. Muito obrigado, senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Rose Frigeri. Bom, eu quero também fazer um voto de pesar para Virgínia Marchioro Gazola, a moça, acho que todo mundo ouviu, né, que acabou falecendo depois de uma semana no Rio de Janeiro. Conhecia muito a família, acho que o vereador Velocino também, né, lá de Galópolis, tanto a Ângela, o Ricardo, como o avô Mário, que faleceu também há pouco tempo. Eles perderam a casa nessa enchente e agora essa tragédia, sem uma tristeza infinita que aconteceu lá. A Virgínia tinha recém passado no concurso e ia embarcar na plataforma da Petrobras nos próximos dias e aconteceu aquele desabamento no bar, né, lá na Lapa. Então, eu deixo aqui os meus sinceros condolências à família, aos amigos e a todos os parentes da Virgínia. Obrigada. Com a palavra, vereador Lucas Carenhato. Obrigado, presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras. Hoje, dia 19 de novembro, amanhã é feriado nacional em razão do dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Dia de luta, dia de reflexão e dia de combate ao racismo, que infelizmente é tão presente na sociedade brasileira. Então, eu queria destacar essa data, muitas pessoas questionando, né, o motivo da manhã ser feriado, então feriado nacional. Queria trazer isso aqui para o nosso parlamento. E cumprimentar aqui os colegas, amigos aí da Secretaria de Agricultura, Suzinho secretário, o Rude, até estava perguntando para o Velocino, mas o Rude também está na gestão agora, né? Retornou, a Bernadette, e quero dizer que esse é um tema caro para mim. Estivemos na presidência da Comissão de Agricultura e pretendo voltar à Comissão de Agricultura em algum momento da próxima legislatura como membro integrante, porque um tema muito importante para mim é o tema da segurança alimentar, da produção de alimentos que sejam voltados à alimentação saudável, e sei que a gente tem um grande potencial para isso. Então, que bom que vocês estão aqui e que Caxias siga tendo esse destaque, né? E, na medida do possível, com um orçamento maior para a Secretaria da Agricultura, que é uma luta nossa fundamental para os avanços necessários que nós precisamos. Obrigado pela tolerância, presidente. Vereador Camilles, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Colegas vereadores, encaminho este voto de congratulações como forma de homenagear você, Luzia Esther Santos Oz, diretora-geral da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, pela sua contribuição para a melhoria de acessibilidade e inclusão no âmbito da Casa Legislativa. A implementação de medidas essenciais como instalação de cadeiras para pessoas obesas no plenário, a disponibilização de cadeiras de rodas para gestantes, pessoas obesas, corrimões, piso tátil ao redor da Câmara, são conquistas que merecem ser reconhecidas.
Essas implementações que surgiram como sugestão do meu gabinete da Comissão de Acessibilidade foram acolhidas e executadas com empenho por parte da diretora-geral. Sua prontidão em transformar essas propostas em ações concretas reflete na sua capacidade de ouvir as necessidades da comunidade e buscar soluções eficientes para atendê-las. E a chegada da sua filha Olívia, que em breve terá mais luz e alegria para a sua vida, é mais um motivo de celebração. Que esse momento final de gestação seja repleto de saúde, paz e alegria, e que a chegada da Olívia traga ainda mais luz e felicidade à sua vida. Agradecemos sinceramente por todo o suporte e trabalho em prol de uma Câmara de Vereadores mais acessível e inclusiva para todos. Que sua jornada seja sempre guiada pelo sucesso, pela saúde e pela felicidade. Era isso, senhora presidente. Assino embaixo. Com a palavra, vereador Rafael Bueno. Vereador Camires, eu também quero saudar o seu voto de congratulações, a nossa diretora da Câmara, que a bebê que está chegando, né, neste mundão aí, que seja bem-vinda, com muita saúde, mas dizer que nós faremos uma grande homenagem no ano que vem para o Lar da Velhice, São Francisco de Assis, por 65 anos. E uma das coisas que mais me preocupa, né, é justamente a questão da acessibilidade. Imagina nós trazer os 88 idosos aqui, e foi muito mal planejado o plenário da Câmara de Vereadores. O arquiteto que planejou isso daqui, planejou de forma totalmente errada esse plenário. Porque se tivesse acessibilidade desde o princípio, não precisaria estar fazendo, remendar eles, diretora. Então, eu quero lhe parabenizar que, mesmo assim, né, a gente tenta fazer alguns ajustes para poder dar acessibilidade para as pessoas que vêm à nossa Câmara de Vereadores. Nós não podemos deixar os deficientes, os cadeirantes, lá em cima no corredor e ver de longe. Nós temos que aproximar. É isso que faz a Câmara de Vereadores. Então, ano que vem, nós faremos uma linda homenagem para os deficientes, mas quero lhe parabenizar, né, que agora a Olívia, que venha com muita saúde e paz. Obrigado. Eu também peço a palavra nas pequenas comunicações, então passo a condição dos trabalhos ao primeiro vice-presidente, vereador Adriano Bressan. Com a palavra, a vereadora Marissal Santos. Quero só fazer uma referência, assino embaixo a essa homenagem, a esse voto feito à nossa diretora-geral, meu braço direito nessa casa, sem dúvida nenhuma, Luzia Osmas. Quero aqui também fazer 2 votos de congratulações, um entregue ontem, em nome dessa casa, já na SIC, a Beatriz Carenhato da Silva e Denise Galho, que assumiram ontem o conselho da empresária da SIC. Então, parabéns, sucesso, um excelente trabalho. Também parabéns a Grazi Tesser, que deixou ontem a condução do conselho brilhantemente com o trabalho realizado. E como tradicionalista, eu não tenho como deixar de parabenizar aqui a 25ª Região Tradicionalista e, mais especificamente, o CTG Ronda Charrua de Farroupilha, campeão do Enarte nesse fim de semana, né? Porque, na verdade, o primeiro foi um Fegarte, lá em 90, aliás, 1990, em Farroupilha. Depois, outra edição do Enarte, já em Santa Cruz. E agora, mais uma vez, parabéns. Que orgulho para a 25ª Região Tradicionalista ter representantes tão fortes que se dedicam tanto como o CTG Ronda Charrua. A todos os amigos, parabéns. Obrigado, vereadora Marissal Santos. Devolvo os trabalhos à presidente. Sem mais inscritos, então encerramos o espaço das pequenas comunicações. Com a anuência dos líderes, esta sessão ordinária abre